Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma pesquisa apontou que no mês de fevereiro foram registradas mais de 750 mil tentativas de invasões só de contas bancárias no Brasil. Especialistas alertam que muitas vezes as vítimas, sem perceber, clicam em links enviados por criminosos e têm os dados pessoais roubados. Nos dias atuais, as redes sociais se tornaram uma parte integral da vida cotidiana, oferecendo plataformas para comunicação, compartilhamento de informações e conexões pessoais e profissionais. No entanto, a ferramenta também trouxe à tona sérios problemas relacionados à privacidade e segurança dos dados. Um levantamento mostra que apenas no mês de fevereiro foram registradas mais de 750 mil tentativas de fraudes só em contas bancárias. O sequestro e o vazamento de dados têm assustado. Quais são as principais causas de vazamentos de dados na internet? Que medidas ajudam na segurança dessas informações? E o que as plataformas estão fazendo para prevenir esses ataques? O JR 15 Minutos de hoje responde essas e outras questões com Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Fara, tudo bem? Quem nos acompanha nessa entrevista é Fábio Menegatti, repórter do Jornal da Record. Fábio, segundo uma empresa de cibersegurança, o Brasil é considerado campeão no ranking de vazamento de dados. É isso mesmo? Olá, Fara. Olá, doutor Solano. Exatamente. Mais de 2 bilhões de dados sensíveis foram vazados no Brasil só no ano passado, o que fez o país liderar esse levantamento, mesmo que diariamente milhões de pessoas ao redor do mundo forneçam seus dados pessoais na internet, seja para acessos a serviços, lazer e compras online. Essas estatísticas mostram que o Brasil continua perdendo essa luta, infelizmente. Doutor Solano, por que os brasileiros estão mais expostos ao vazamento de dados, hein? É um conjunto de razões. Em primeiro lugar, é que o brasileiro, naturalmente, é muito conectado. As pesquisas mostram que o brasileiro, em média, fica mais tempo nas redes sociais do que outras pessoas de outros países. Em segundo lugar, é que essas conexões elas não foram acompanhadas, por exemplo, de um letramento. Então, o brasileiro se aventura a utilizar as ferramentas, os smartphones, sem conhecer todas as nuances e, principalmente, sem conhecer todos os riscos. Isso faz com que todo mundo seja muito exposto. E a gente vê pessoas com mais idade, às vezes, sofrendo diversos crimes, principalmente de engenharia social. Doutor Solano, praticamente qualquer site visitado hoje exibe aquela informação sobre os chamados cookies. Eles fazem parte da experiência de navegação, mas ainda geram dúvidas. O que são os cookies e que riscos eles podem oferecer? Bom, basicamente, cookies são arquivos de texto que são instalados nas páginas que o usuário utiliza, que o usuário navega, e que eles capturam as informações de navegação, as palavras que são preenchidas, as senhas, e eles têm uma serventia boa, na verdade, que é facilitar o carregamento das páginas, fazer com que a experiência do usuário seja mais qualificada, seja mais personalizada. Por outro lado, ele carrega históricos relativos à navegação, relativos aos dados pessoais. Então, a gestão desses cookies, ela tem que ser feita de maneira muito responsável pelas empresas que fazem as coletas desses dados. Agora, doutor Solano, quando a gente vai abrir um texto, por exemplo, aparece lá a opção de aceitar ou rejeitar esses cookies. Para nós, usuários, tanto faz aceitar ou rejeitar? Existe alguma recomendação em relação a isso? Historicamente, o brasileiro não é muito zeloso no que diz respeito à proteção dos seus dados pessoais. Ele gosta de ter uma experiência personalizada, então ele acaba autorizando, sem muitas dificuldades, essa instalação desses cookies. E, de fato, ele tem uma boa serventia que é facilitar a experiência e trazer personalização. Mas o usuário, ele tem que ficar justamente atento se aquele site, aquele serviço advém de empresas reconhecidas, de empresas que possuem uma governança a respeito de dados pessoais na internet. Porque nesses casos, o que existe a possibilidade é dele não autorizar ou ficar restrito a cookies obrigatórios, aqueles que são necessários para utilizar os serviços da internet. Na dúvida se aquele site tem uma boa governança, sempre a dica é não aceite, ou se forem cookies obrigatórios, só aceitar aqueles fundamentais para se utilizar os serviços.
Doutor Solano, como que um vazamento de dados na internet pode acontecer? Quais são as falhas de segurança nas plataformas que podem levar a essa exposição? Olha, grande parte das vezes é pela falta de cuidados do usuário. Então, o usuário acaba expondo seus dados pessoais, então ele acaba divulgando seu número de CPF, seu RG, seu endereço, até em grupos de discussão, em redes sociais, e que isso não é, sem dúvida nenhuma, recomendado. Grande parte dos brasileiros utiliza como chave de Pix o próprio CPF, e que não é uma boa prática, porque a rigor você acaba divulgando os dados da sua conta, sua agência e também o seu CPF. Outra possibilidade é que os sites, os provedores, as plataformas, elas sofrem algum ataque ou uma má governança, e o que acontece é que hackers tomam conhecimento desses dados e capturem, façam um sequestro de dados. E a terceira forma é a venda, seria assim, a cessão, a transferência não autorizada desses dados pessoais com forma assim de monetização. Agora, além das possíveis falhas de segurança, a evolução das técnicas para cometer crimes é acompanhada da criatividade por parte dos cybercriminosos. Eles sempre inovam, né, doutor Solano? Impressionante. Sem dúvida, esse é um ponto que tem chamado muito a nossa atenção, principalmente agora por conta das novas tecnologias de inteligência artificial através dos deepfakes. Então, se antes a obtenção de dados pessoais, os cybergolpes, eram feitos através, principalmente, de ferramentas de comunicação ou ligações telefônicas, o que a gente tem cada vez mais são os hackers, bandidos se fazendo passar pelo usuário através da foto, e isso, muitas vezes, eles conseguem até quebrar os controles biométricos de contas bancárias. Doutor, quais são os tipos mais comuns de dados que podem ser vazados na internet e como esses dados pessoais são comprometidos? Dados pessoais mais divulgados são, sem dúvida, o nome, o RG, o CPF e o endereço, seguido pelo telefone celular, telefone fixo e outras informações como fotos e vídeos. Isso acontece de maneira cada vez maior e elas são utilizadas de das mais variadas formas de crimes. Então, desde a engenharia social, ou seja, o criminoso se utiliza desses dados para dar golpes em terceiros, através da utilização para conseguir créditos, empréstimos, para fazer aberturas de empresas, ou para se passar pelas vítimas, para dar golpes em outras pessoas, continuando a engenharia social. Doutor Solano, em 2021 aconteceu o possível maior vazamento de dados da história do Brasil. Segundo informações, teria caído na internet milhões de CPFs e outras informações sensíveis. Esse caso deixou a população ainda mais exposta a golpes e fraudes? Deixou, porque infelizmente o Brasil ele acabou tornando o CPF como a informação de identidade primária federal de todo mundo. E isso é um problema porque o CPF ele é um número fiscal, ele é um número que serve para operações bancárias, para identificação na Receita Federal, não é propriamente um número que deveria servir para identificação pessoal do usuário. E aqui no Brasil, o CPF todo mundo fala. Você vai comprar qualquer produto, você vai conseguir um desconto na farmácia, se pede o CPF e a gente fala em voz alta. Então esse é um problema, porque o CPF, hoje, por lei, ele é a chave primária de identificação do usuário e ele acaba sendo a base para praticamente todos os golpes. Desde a chegada da internet, o vazamento de dados é um risco que preocupa pessoas físicas, mas empresas também podem ser vítimas de ataques, doutor Solano. Esses ataques que muitas vezes têm prejuízos incalculáveis? Sem dúvida, empresas e o poder público, porque eles são, na verdade, grandes gestores, a gente chama de grandes controladores de dados pessoais, não só dos clientes, mas também dos fornecedores e também dos seus próprios funcionários. Então, esses ataques hackers que se tornaram muito frequentes durante a pandemia e persistem até hoje, fazem com que esses dados possam ser sequestrados por quadrilhas, muitas vezes internacionais, que impedem o acesso ao banco de dados, aos sistemas e cobram, às vezes, resgate para poder liberar a utilização. E falando em empresa, qual é a responsabilidade das plataformas, em relação a esses vazamentos, doutor? Com a LGPD, inclusive, em vigor desde 2020, a organização pode ser penalizada? E
Quais seriam os efeitos? Pode, não só as plataformas, mas assim, todo e qualquer controlador de dados pessoais, e aqui eu falo assim, são qualquer atividade econômica ou pública que gerencia dados pessoais, ou seja, todo mundo tem responsabilidade pela má gestão. Então, se houver um compartilhamento indevido, sem autorização ou sem base legal, ou assim, uma falta de proteção adequada que fez com que hackers tivessem acesso a esses dados, podem significar uma obrigação até ilimitada de indenizar os usuários por todos os prejuízos, além de serem submetidos a multas que chegam a 50 milhões de reais. Dr. Solano, quais são as políticas de segurança e privacidade implementadas pelas principais empresas? Essas plataformas, elas têm investido mesmo em ferramentas para proteger seus bancos de dados? As plataformas digitais, principalmente aquelas de reconhecida boa governança, elas foram as pioneiras em criar regras de autorregulamentação visando a boa gestão desses dados, porque o modelo de negócio delas é associado à troca entre os serviços que elas disponibilizam aos usuários por terem acesso e utilizarem os dados de navegação. Então, é assim que funciona, por exemplo, com todas as redes sociais, né? Dá a impressão que são de graça, mas é como a gente fala, quando o serviço é de graça, quer dizer que o preço somos nós. Então, os nossos dados de navegação são utilizados para publicidade dirigida. E é um modelo de negócio que tem funcionado e que, se houver uma má gestão, uma má governança desses dados, isso tira a credibilidade e atrapalha o próprio negócio. Agora, por falar nisso, milhares de usuários utilizam redes sociais e uma infinidade de outras plataformas para manter contato com amigos e familiares, atualizar as últimas informações. O usuário dessas redes tem direito ao recebimento por danos morais pelo vazamento de seus dados? Então, depende muito de como se deu o vazamento. Então, nós não temos casos assim, muito significativos de vazamento ocorrido por culpa de plataformas, redes sociais aqui no Brasil. Grande parte dos vazamentos, os maiores mega vazamentos que aconteceram no Brasil, vieram do poder público e, em segundo lugar, de empresas que não são plataformas. Toda vez que um usuário tem os seus dados divulgados de maneira indevida, ele tem direito a buscar ressarcimento. O que a jurisprudência brasileira tem imposto nesses casos, o STJ, é que cabe ao usuário demonstrar que esse vazamento gerou um prejuízo efetivo, um dano. Muitos perfis em redes sociais são invadidos e passam a ser controlados por criminosos. Nós noticiamos um caso no Jornal da Record, onde uma dentista estava sendo vítima de fraude. Estava anunciando a venda de eletrodomésticos e como se estivesse vendendo uma casa e vendendo tudo que tinha dentro da casa. Entrei na minha página, alterei a senha e aí ficou essa guerra entre eu e os golpistas. Dr. Solano, o sequestro de redes sociais pode ser também considerado crime? Pode, e é um crime muito, muito frequente, infelizmente. E nós temos notado que grande parte dessas ocorrências acontece pelos usuários não seguirem os cuidados especificados por cada plataforma. Então, por exemplo, se utiliza a mesma senha para todos os serviços. Então, se, por exemplo, um hacker descobre que eu estou usando a minha senha para acessar um site simples, um site, por exemplo, de notícias, e eu pego, ele usa essa senha em todas as redes sociais para ver se eu repetir. Se eu tiver repetido, ele vai ter acesso. Como é que os usuários podem se proteger contra o vazamento de dados, principalmente em redes sociais? Quais seriam as medidas, doutor Solano, de privacidade e segurança a serem adotadas? Em primeiro lugar, os usuários nunca devem divulgar informações pessoais nas redes, informações que podem ser acessadas por golpistas. Em segundo lugar, é que deve proteger muito a senha, como se fosse a própria fechadura da casa. Uma outra situação também que facilita, ou melhor, que dificulta os vazamentos, é utilizar sempre autenticação em 2 fatores. Ou, o que é melhor ainda do que a autenticação em 2 fatores, é se utilizar de serviços que geram códigos especiais para você poder acessar uma conta por um dispositivo novo, como é o caso, por exemplo, do Google Authenticator. Uma pesquisa
pesquisa global, Dr. Solano, mostra que 41% das empresas brasileiras utilizam alguma forma de inteligência artificial no seu dia a dia. Essa ferramenta pode ajudar a prevenir o vazamento de dados? Na verdade, a inteligência artificial, ela pode prevenir, mas a experiência tem mostrado que ela pode também potencializar, porque a maioria dos fornecedores desses novos modelos, eles não sabem informar o que os serviços de inteligência artificial fazem com as informações que nós imputamos ali naquele campo, quando a gente faz um pedido, uma pesquisa. Então, é possível que o modelo acabe, nas suas atualizações do algoritmo, utilizando as informações que eu preenchi para servirem de respostas para outros usuários. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Solano de Camargo, presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Muito obrigado, doutor Solano. Eu que agradeço, Fara. Agradeço também a presença do repórter da Record, Fábio Menegatti. Valeu, Fábio. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. Doutor Solano, valeu. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.